Olá, vamos mergulhar juntos no capítulo 3 do sílabo CTFL, um capítulo super importante. Teste estático. Essa é sem dúvida uma das técnicas mais poderosas para a gente encontrar defeitos bem no comecinho do processo e, com isso, economizar um baita tempo e dinheiro. Vamos desvendar como tudo isso funciona? Para começar, vamos pensar numa coisa. E se a gente pudesse encontrar problemas, achar inconsistências, ou seja, defeitos, antes mesmo de rodar uma única linha de código? Parece até mágica, né? Mas não é. Essa é exatamente a proposta do teste estático. Para a gente organizar as ideias, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, os fundamentos, o básico. Depois, a gente compara o teste estático com o dinâmico. Em seguida, vamos detalhar o processo de revisão, que é o coração do teste estático manual. E, para fechar, vamos ver os diferentes tipos de revisão e o que faz com que elas realmente funcionem. Então, vamos lá, começando pelos fundamentos. Afinal, o que é esse tal de teste estático e por que ele é tão fundamental no nosso dia a dia de desenvolvimento e teste de software? A definição formal é bem direta. Teste estático é basicamente avaliar um produto de trabalho sem precisar executá-lo. A melhor analogia é a de revisar a planta de uma casa antes de começar a construir. Você encontra problemas no papel, o que é muito mais fácil e barato. E a gente pode fazer isso de duas maneiras: manualmente, com as chamadas revisões, ou de forma automatizada, usando ferramentas de análise estática. O ponto-chave para guardar aqui é: o software não está rodando. E a gente pode examinar o quê? Praticamente tudo. Não é só código, viu? Pelo contrário, a gente pode e deve aplicar em especificações de requisitos, no próprio código-fonte, claro, mas também em planos de teste, casos de teste, nos itens do backlog, enfim, qualquer artefato, qualquer documento que a gente consiga ler e entender é um candidato perfeito para teste estático. E aqui está a grande sacada, o verdadeiro poder do teste estático. Ele é a personificação daquele princípio do teste antecipado. Pensa comigo, achar um problema num documento de requisitos custa centavos. Corrigir esse mesmo problema depois que o código já foi para o ar? Bom, aí o custo vai lá para cima. É sobre ser inteligente e economizar tempo, dinheiro e muita, mas muita dor de cabeça. Isso naturalmente nos leva a uma comparação. Como o teste estático se posiciona em relação ao teste dinâmico, aquele mais tradicional que a gente executa o software para ver o que acontece. Vamos entender direitinho a diferença entre eles. A diferença é fundamental. Enquanto o teste estático acha o defeito, a causa raiz lá no documento ou no código, o teste dinâmico provoca uma falha, que é o sintoma visível desse defeito. O estático consegue olhar para um requisito que é só um texto, algo não executável. Já o dinâmico, bom, ele precisa do software rodando. Mas atenção, eles não são inimigos, muito pelo contrário. São abordagens complementares. Cada um é bom em encontrar um tipo diferente de problema. Ok, já entendemos o que é e por que é importante. Mas como a gente faz isso na prática? A principal forma manual de fazer teste estático é através do processo de revisão. E não é algo feito de qualquer jeito, não. O Syllabus, que se baseia na norma ISO 20246, descreve um processo bem estruturado. Tudo começa com o planejamento, onde a gente define as regras do jogo. Depois tem o início da revisão, que é um alinhamento para garantir que todo mundo está na mesma página. O terceiro passo é a revisão individual, o momento em que cada um faz o dever de casa, lê o material e procura por anomalias. Aí vem a comunicação e a análise, que geralmente é uma reunião para discutir o que foi encontrado. E, por fim, a correção e relatório, para a gente consertar o que foi decidido e documentar tudo. E quem é que participa de uma revisão formal? Os papéis são bem claros. Temos o autor, a pessoa que criou o documento. O moderador, que é o maestro da reunião, a pessoa que garante que o foco seja mantido. O revisor, que é o especialista que de fato analisa o material. O líder da revisão, que cuida mais da parte de organização. E o relator, que anota tudo o que foi discutido e decidido. Cada um tem sua função para que o processo seja um sucesso. Agora, um ponto super importante. Nem toda revisão precisa ser esse processo mega formal. Existem diferentes tipos e a gente precisa escolher o certo para cada situação. Vamos dar uma olhada neles? O tipo mais simples de todos é a revisão informal. Sabe quando você chama um colega e pede: "Ei, dá uma olhadinha rápida aqui para mim?" É exatamente isso. Não tem processo, não tem burocracia. O objetivo é só ter um segundo par de olhos e conseguir um feedback rápido. Subindo um degrau, a gente tem o walkthrough. Aqui é o próprio autor quem conduz a sessão. Ele apresenta o trabalho dele para a equipe, explica o raciocínio,
É excelente para educar o time sobre algo novo, para garantir que todo mundo concorda com uma abordagem e, claro, para encontrar problemas no meio do caminho. A revisão técnica, como o nome já diz, sobe o nível de formalidade e de foco. Ela é liderada por um moderador, não mais pelo autor, e o objetivo é bem específico: discutir uma solução técnica com outros especialistas, avaliar alternativas e chegar a um consenso sobre o melhor caminho a seguir do ponto de vista da engenharia. E no topo da pirâmide de formalidade, a gente tem a inspeção. Essa é a mais rigorosa de todas. Ela segue à risca aquele processo de 5 etapas, com todos os papéis definidos, com critérios de entrada e saída. O objetivo principal aqui é um só: encontrar um máximo de defeitos possível. E mais, as inspeções usam métricas para ajudar a melhorar não só aquele documento, mas o processo de desenvolvimento como um todo. Então, no fim das contas, o que faz uma revisão dar certo? Bom, tem alguns fatores que são chave. Primeiro, ter objetivos claros. Segundo, escolher o tipo certo de revisão para cada situação. É importante também revisar pedaços pequenos do trabalho de cada vez e, talvez o mais crucial, ter o apoio da gestão e construir uma cultura onde a revisão é vista como aprendizado e não como uma caça às bruxas ou uma crítica pessoal. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí, no seu projeto, no seu dia a dia, qual seria o primeiro documento, o primeiro pedaço de código, o primeiro artefato que se beneficiaria, e muito, de um processo de revisão bem feito? Encontrar essa resposta pode ser o primeiro passo para economizar um tempo e um esforço gigantescos lá na frente.